abençoe muito a vida de vocês. Alguns pedidos de oração que nós temos aqui no chat. Pessoal que mandou aqui. Benedito Carlos pedindo pela sua família. Outras pessoas também pedindo por questões de saúde também. Nós temos a bênção da Márcia Brilhante, né? Que também saiu, né, do hospital. Tentando achar aqui isso. Márcia Brilhante também. Nós temos a bênção da recuperação dela. E antes da gente iniciar a nossa pregação, eu também quero fazer um pedido especial pela vida do Raimundo, irmão do Samuel, que está ali atrás. Ele está na UTI, uma situação bem grave. E eu queria ter um tempo de oração por ele, por pessoas que estão sofrendo. Então, baixe sua cabeça nesse momento, pense um pouquinho sobre quanto a gente tem sofrido em relação à saúde, doenças. E lembre aí de alguns nomes, Raimundo, outras pessoas que estão sofrendo também em relação a essa Covid. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha de forma poderosa sobre a vida do seu Raimundo, ó Deus. Cura, toca, transforma, ó Pai, levanta do leito, ó Pai. Não só ele, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão enlutadas, chorando. Deus, nós clamamos por isso, para que o Senhor nos ajude a entender o quanto o Senhor pode transformar a nossa situação. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Nós estamos chorando, nós estamos com dores em relação a muitas pessoas, mas também queremos entregar o nosso coração a Ti. Faz o Teu querer, não o nosso. E nos ensine através da Tua palavra agora. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou um pouquinho ruim de bronquite. Não é Covid, tá bom, queridos? Fique tranquilo. E até foi engraçado essa semana, eu fui no cardiologista. Quando eu entrei no cardiologista, o doutor virou para mim e falou assim: você é fumante? Eu falei: não sou fumante. Mas está ofegante, né? Você tem bronquite? Então o cara já me diagnosticou com bronquite dentro do cardiologista, dentro do consultório do cardiologista. Então eu estou um pouquinho ruim de bronquite, mas graças a Deus a gente está aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho. Nós estamos, então, na teologia do amor, certo? Então, a gente está caminhando sobre a teologia do amor. Nós já caminhamos alguns passos, olha que interessante. O caminho da excelência, com o pastor Carlos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que eu trouxe também depois. Amar ao próximo, com o pastor Nil. E amar ao inimigo, que na minha opinião é o mais difícil, que foi semana passada que o pastor trouxe. E hoje, eu fico imaginando o que está faltando. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que, na minha opinião, é muito difícil, que é a questão do amor ao próprio, o amor próprio, o amar a si mesmo. Por que é tão difícil? Porque ou você ama demais e cai no orgulho, na arrogância, nos problemas, ou você ama de menos e aí você fica no vitimismo. Então a gente vai trabalhar 2 passos em relação ao amor próprio, amar a si mesmo. O primeiro está lá em Salmo 139, peço que você abra a sua Bíblia, no Salmo 139, no versículo 13 e 14. O primeiro passo que eu encontro em relação ao equilíbrio do amor próprio está no versículo 13 e 14. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O primeiro passo para que você restabeleça o amor próprio, seja uma pessoa grata. Um coração grato. Sabe por quê? Porque às vezes talvez você tem alguns problemas de amor próprio, porque não gosta da minha altura,
Ah, porque eu não gosto do meu jeito. Ah, porque eu falo coisas que eu falo sem pensar. Ah, porque as pessoas falam de mim porque eu tenho cabelo dessa forma. E aí começa a baixar esse amor próprio. Você já não tem mais o amor próprio. Então, qual que é o primeiro passo para a gente, como igreja, entender um pouquinho mais sobre o amor próprio? Seja uma pessoa grata. Sabe por quê? Porque Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Já parou para pensar nisso? Você foi criado de forma maravilhosa. Cabelo bem pensado, não no nosso caso, né, reverendo? Mas diversas coisas Deus pensou, mas pensou muito bem. O texto está dizendo aqui, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Desde o seio da minha mãe, o Senhor teceu todas as medulas, os ossos, os nervos. Então, por causa disso, entenda isso, sai com essa verdade. Tenha amor próprio. Por quê? Porque o teu Deus te fez. Você vai ter problema pro resto da tua vida. Talvez você tenha o cabelo que você não curta tanto. Ou vai perder o cabelo como eu daqui a um tempo. Talvez algumas coisas dessa, que você está aflito, está deixando do amor próprio, o amor próprio da sua própria pessoa, amar sua pessoa. Mas lembre-se do principal, você foi criado. Você foi criado de forma maravilhosa. Deus pensou em você, Ele entendeu. E você já agradeceu a Deus por isso hoje? Deus, obrigado porque o Senhor me criou. Oh Deus, obrigado porque de forma assombrosa o Senhor me fez perfeitamente. Olha, talvez a bagunça da vida tire um pouquinho do teu amor próprio. Mas lembre-se, Deus te fez. E por causa disto, você pode ter um amor próprio. Não na orgulha, não na inveja, no excesso do amor próprio que te leva à arrogância, que te leva a falar que você é bom. Não, mas pela gratidão. Então esse é o primeiro passo que eu aprendo aqui. Um coração grato. Um coração grato entende esse amor próprio. Uma pessoa que se ama é uma pessoa grata. Quando você encontra uma pessoa que se ama, é uma pessoa grata. Quando você encontra uma pessoa que não se ama, ela não é grata. Porque ela coloca culpa na vida inteira. Ah, porque meu chefe falou isso. Porque minha família é assim. Porque eu tive um desaforo. E aí começa a cair. Tem outro texto muito legal, que é o Salmo 8. Olhe comigo. Salmo 8, o 8º capítulo, o versículo 4 e 5 diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deus nos fez de pó, isso sim, mas um pouco menor que Ele. Lembre disso, há uma estreita ligação entre o Criador e a criatura. Quando você vira e fala que não gosta de você mesmo, você está falando que a criação de Deus foi incompleta. Você está falando que a criação de Deus não é boa. Lembre disso. Quando você tiver um problema de autoestima, de amor próprio, pense nisso. Deus te fez de forma perfeita. A semelhança dele, o texto de Gênesis vai falar. A semelhança dele, Gênesis, 1º capítulo, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, por isso que o nosso coração é grato. Porque mesmo que eu tenha todos os problemas do mundo, eu fui feito por um Deus perfeito. Então, hoje eu quero que você saia daqui, levante sua cabeça, renove o amor próprio. Por quê? Porque você é filho. Filho tem lugar na mesa. Filho tem lugar com o Pai. Filho foi feito pelo Pai, que é perfeito, que é bondoso. Não tenha em excesso, mas tenha de forma equilibrada, com o coração grato, porque Deus me criou. E tenha a oportunidade de agradecer a Deus. Sabe, nessas ondas das nossas vidas, né? Às vezes esse amor próprio vai caindo. E ele vai cair.
em alguns momentos, pelos problemas, pelas dificuldades. Mas lembre da fonte. Sabe qual que é a fonte? Coração grato, porque Deus me fez. E aí, em qualquer momento da tua vida, que você oscilar, no mar da dúvida, você vai poder lembrar de quem? Do Deus que te fez. Então, se você perder sua família, então, se você perder um emprego porque você foi mal, então, se você perder a oportunidade de casar com aquela menina extraordinária, então, quando você comete erros e o seu amor próprio começa a baixar um pouquinho, lembre-se, você foi feito por Deus. E a criatura é a imagem do Deus vivo. E quando Deus terminou o homem, Ele virou e falou assim, muito bom. Você está com o amor próprio meio balançado? Talvez os seus olhos, suas lentes estão focadas apenas naquilo que você faz. Aí você vai frustrar. Porque nós somos falhos. Nós falhamos. Aí o amor próprio começa a cair. Mas quando você tem um coração grato a um Deus que te fez, aí sim, está bem ajustado. Deus está te chamando hoje a entender que não é para olhar circunstâncias, né, como diria aquele cântico antigo. Não olhe circunstâncias, mas olha o Deus poderoso que te fez, que te formou. E Ele te fez para um propósito, que está nele. Então descansa nisso. Comece amanhã com o coração grato. Deus, estou levantando aqui, mas se eu fosse olhar para os meus problemas, eu não teria amor próprio, porque a maioria deles fui eu que fiz. Mas lembre do teu Deus, Ele te formou, Ele te fez, Ele te guarda. Ele está aqui hoje, falando, eu te fiz de forma assombrosamente maravilhosa. Teci seu cabelo, estava contigo. Isso é bênção, gente. Então, se você está com desajuste em relação ao amor próprio, comece com o coração grato. Levanta, mostra isso para a tua família, mostra isso para o teu filho, que muitas vezes está passando por uma dificuldade de autoestima. Mostra para ele que ele não precisa ser aquilo que ele não é. Eu estava pensando esses dias, o quanto o adolescente sofre, porque ele tem que ter um corpo que não existe, ele tem que falar as línguas que quase ninguém fala, ele tem que estudar sempre na melhor escola, que quase ninguém estudou. Olha só a pressão que o adolescente sofre. Sabe o que acontece? Autoestima, lá embaixo. Amor próprio, lá embaixo. Por quê? Porque ele não consegue falar as línguas que quase ninguém fala. Porque ele não consegue estudar na melhor escola, porque ele não consegue passar. E porque ele não consegue fazer todas as coisas que talvez o pai esteja apontando para ele. O que acontece? O amor próprio vai embora. Então pregue para o teu filho. Mostre isso para os seus amigos, que ele não precisa ser aquilo que às vezes ele está achando que precisa ser, o que a sociedade está impondo. É que nem a sociedade, que nem a empresa de cosméticos, de revistas. Gente, colocam algo para a gente inalcançável, impossível de chegar, e aí a gente sempre cai o quê? Frustração. Então nós temos uma sociedade lá fora que está sempre frustrada, tentando algo que não existe. Ninguém é daquele jeito que está lá no Instagram. E por que a gente corre atrás disso? Por quê? Porque está faltando amor próprio com as lentes no Senhor. Enquanto a gente tiver nossas lentes voltadas para a sociedade, para aquilo que a sociedade está pregando para a gente sempre vai frustrar. O nosso amor próprio sempre vai estar vazio. Por quê? Porque a gente não tem o carro da moda, a roupa da moda, o corpo da moda. A gente não tem. E não é para isso. Você não foi feito para isso. Então, o primeiro passo, coração grato e entender que nós fomos feitos para Deus, de forma maravilhosa. Quando você começa a entender isso, aí seu amor próprio começa a ficar muito melhor. Olha o segundo passo, que é até uma chamada desse primeiro passo. Depois que eu entendo a questão do coração grato, inicio, eu começo a ter um cuidado pessoal. Você vai entender um pouquinho, a gente vai ser um pouco mais aplicativo nesse momento. Efésios 5, 29. Entendeu bem o coração grato, né? Sabe aquela ideia de que você é um acidente? Já ouviu essa frase? Não existe isso, gente. Não existe acidente para Deus. Você foi planejado, você foi criado, você está aqui comigo hoje. Então você é plano de Deus. Esquece esse negócio de acidente. Eu sou um acidente. Não, esquece isso aí. Vamos lá, Efésios 5, 29 diz assim, nosso segundo ponto. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja.
Quando você entende, começa com o coração grato, logo em seguida você fala assim, opa, tem alguma responsabilidade também humana. Então, peraí, qual que é a responsabilidade humana? Cuidado pessoal. Por quê? Porque o maior exemplo, olha que interessante, o texto vai dizer que o máximo de exemplo está aqui. Ele está dizendo, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Se parasse aqui, ok, alimenta e dela cuida. Tá, ok, nós vamos cuidar do nosso corpo, nós vamos alimentar, está tudo certo. Qual o exemplo que ele dá? Como quem? Como também Cristo o faz com a igreja. Olha só que interessante, o cuidado pessoal que você tem que ter com a tua vida, com o teu coração, com a tua mente, com as tuas emoções, com o teu sentimento, é o mesmo cuidado que Cristo tem com a igreja. E qual era o cuidado de Cristo para a tua igreja? Olha que interessante, nesse mesmo texto, se você voltar alguns versículos aí, você vai perceber qual era o cuidado de Cristo para a tua igreja. O cuidado de Cristo para a igreja era Cristo que se entrega, um Cristo que purifica a igreja, um Cristo que é o Salvador, que é o cabeça, que ama, que alimenta, que cuida. Isso quer dizer que você precisa olhar para você mesmo e se cuidar, e se alimentar, de forma que sacrificial, de forma que intensa. Não dá para entender crente que não se cuida. Eu estava lendo algumas coisas aqui, antes de vir para cá, e eu percebi que o adventista vive 7 anos a mais do que a gente. Sabe por quê? Porque ele se cuida. Mulher vive mais do que homem. Sabe por quê? Porque se cuida. Homem não vai em médico, gente. Já parou para pensar nisso? É uma sem vergonhice nossa. Está errado. Homem não se cuida. Por quê? Porque a Bíblia está falando que o exemplo que nós temos é um exemplo máximo. Se é como Cristo cuida da sua igreja, que é de forma perfeita, Ele purifica, Ele santifica, como que eu posso olhar para a minha vida e não cuidar de mim? Não cuidar do meu pessoal, da minha mente, do meu sentimento? Tem um texto em Provérbios 11, 17 que diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Interessante como o provérbio sempre está nessa tônica, né? Nos extremos. O cruel e o bom, o justo e o injusto, o ímpio e o povo de Deus. O que ele está dizendo aqui? Aquele que não se cuida, ele vai se ferir sempre. Eu já dei um exemplo faz um tempinho aqui sobre a questão do workaholic, né? O Gustavo que dá risada quando eu falo essa frase. Mas é uma grande verdade. Por quê? Porque as pessoas estão se matando para trabalhar. Você pergunta para um homem, você fala assim, qual foi a última vez que você foi no cardiologista? Ele não lembra. Qual foi a última vez que você foi no urologista? Ele nem nunca foi. Isso é uma vergonha, gente. Por quê? Porque o exemplo de cuidado pessoal, físico, é o exemplo de Cristo para a sua igreja. Então é realmente um chacoalhão para a gente aqui. Tem que ter amor próprio? Sim. Como que começa? De forma de gratidão, coração grato. Segundo, depois do coração grato, vai e faça alguma coisa. Por quê? Porque o homem bondoso faz bem a si mesmo. Mas o cruel, ele mesmo se fere. Eu tenho uma pergunta para você. Como que está a sua vida pessoal? Você não precisa abrir aqui, né? Mas como que está? E quando eu falo vida pessoal, eu estou falando de todas as áreas. Como que está a sua vida sentimental? Você cuida da vida sentimental? Ah, não, isso aí não serve. Psicólogo não para nada. Terapia, esquece. Você cuida da sua vida física? Você exercícia? Sabe, um exercício gostoso de fazer? Você come bem? É isso mesmo, gente. É a ideia do cuidado pessoal. De você entender que você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. E você tem um tempo para cuidar desse templo. Como que você vai cuidar? Eu tinha um tio nosso que tomava Coca-Cola todos os dias. Todos os dias. Qual que é o resultado disso? Problemas. É lógico. Problema. Então, o cuidado pessoal, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando Deus fala sobre isso, Ele dá o exemplo dele para a sua igreja. Ah, Diego, eu me cuido, mas não tanto. Então está errado. Ah, Diego, eu me cuido, mas às vezes eu tenho muita preguiça. Está errado, levanta um pouquinho e continua. Tenta, se esforce. Por causa do cuidado pessoal, que é exemplo em Cristo. Ele foi perfeito. Ele purificou a igreja, santificou a igreja. Lembram de um exemplo? Eu quero trazer um exemplo para vocês. Daniel, primeiro capítulo. Olha que interessante. No primeiro capítulo, no versículo 20,
Esse primeiro capítulo é interessante que ele vai trazer a contextualização de Daniel, e depois dele decidir, eu gosto muito dessa palavra, decidiu Daniel, ele usa esse termo. Depois de Daniel decidir a não se contaminar com as finas iguarias do rei, olha o que ele diz no versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel decidiu, resolveu. Ele disse assim, eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo. Eu não vou comer o que está todo mundo comendo. Eu não vou pensar do jeito que está todo mundo pensando. Cuidado pessoal. Ele olhou e falou assim, eu não vou fazer. Sabe qual que é o problema das nossas igrejas hoje em dia? E da gente? É que nós não decidimos nada. Decidimos nada. A gente fica jogando para onde? Para debaixo do tapete, sei lá, para outra pessoa. Muitas vezes acontece isso, né? A gente fala assim, eu não consigo porque minha esposa cozinha muito bem. Olha que absurdo, gente. Eu não consigo porque meu esposo fica fazendo doce todo dia. A gente fica transferindo para as outras pessoas. Olha, em nome de Jesus, sai daqui decidindo igual Daniel. Decidiu, não vou comer. É para fechar a boca. É para trancar mesmo a boca. E ele começou o quê? Qual foi o resultado? Foi 10 vezes mais inteligente que tudo que estava acontecendo ali. Saia daqui com uma resolução no teu coração. Decida que você vai cuidar mais de você. Decida que talvez você vai acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma caminhada. Decida que você vai diminuir o açúcar. Olha só o Diego falando de açúcar lá no sermão, faz todo sentido. Açúcar, sal, farinha, tudo isso aí mata a gente. Decida isso, que você vai diminuir. Decida que você vai tirar o refrigerante. Esse é difícil, mas decida. Tire um tempo, melhora a tua qualidade de vida. Isso é muito legal a gente pensar aqui que Daniel fez isso, ele decidiu, olha, eu vou cuidar de mim, das minhas emoções, minha saúde, eu tenho resoluções firmes. E agora fica imaginando a cena, chegando um prato de salada para Daniel, e o povo comendo uma pururuca do lado dele. Aquele cheiro de porco subindo gostoso, da gordura, olha, até eu estou sentindo aqui agora, até eu já estou deixando de decidir. Aquele cheiro gostoso de pururuca, de gordura, de porco subindo e delicioso. Mas Daniel estava o quê? Decidido. Então não importa se passasse a pururuca na frente dele. A gente está precisando disso, gente. Não só na vida física. Lembre-se disso. Decida ter uma vida espiritual melhor. Decida ler um livro por mês. Decida a ter bons hábitos de conversas. Decida em relacionamentos, em reflexões. Decida vir de quarta-feira. Olha que benção que a gente está aqui hoje. O culto de quarta está crescendo. Está vindo mais pessoas aqui. Isso é benção. Decida, venha. Tenha resoluções práticas, onde você vai fazer. E se mancar, levanta no outro dia e faz de novo. Não tem problema, tá bom? Então, vamos continuar. Aí, beleza, algumas resoluções firmes. E é interessante que em relação à conduta pessoal, nesse cuidado pessoal, você tem que investir muitas vezes tempo, dinheiro, recurso. Vai gastar um pouquinho mais na academia. Não quer gastar na academia? Vai correr na rua, que é de graça. Estou vendo a Ruth aqui, ela que gosta de caminhar bastante. Vai correr, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Cuidado pessoal, de todas as formas. Sentimental, espiritual, física e assim por diante. E eu quero encerrar com algumas aplicações, alguns textos aqui. Primeira aplicação, em relação a quais áreas você precisa ajustar no cuidado pessoal. Qual área que você olha no cuidado pessoal que você precisa ajustar? Primeira área que eu percebo, 1 Pedro 3, 10 a 12. Essa é a primeira área que eu percebo em relação ao cuidado pessoal, ao amor próprio. Que você talvez precise ajustar para que você se ame mais. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. 1 Pedro 3, versículo 10 até o 12. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente.
Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você quer ter um pouquinho mais de amor próprio? Além de você ter que trancar um pouquinho a boca, você precisa trancar também a língua lá dentro. Refreia um pouco sua língua. Porque às vezes você está descarregando para todo quanto é lado. E aí, seu amor está lá embaixo. Está lá embaixo. Refreia, o texto está dizendo isso. Olha, você quer ter dias felizes? Dias felizes, gostoso, em família. Refreia tua língua. Fecha a boca, de todos os lados. Refreia a língua. Evite que os seus lábios fiquem falando dolosamente. Sabe o que quer dizer isso aqui? Evite que o seu lábio fique ferindo pessoas. Além de você ter um amor próprio que está baixando, você está baixando o amor próprio de outras pessoas. Você está ferindo pessoas. Então talvez seja essa área que você precisa ajustar no cuidado pessoal. Diego, essa área eu tenho problema. Minha língua é solta, dá para fazer um cachecol com ela. Cuidado, então, ajuste. Essa é a primeira área que eu percebo em relação ao cuidado próprio, que às vezes a gente está machucando pessoas e se machucando. Segunda área, Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, 4, de 3 a 6, tem uma segunda área que é um grande problema em relação ao cuidado próprio. E eu percebo que a gente está patinando muitas vezes nessa parte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 6, diz assim: Pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a gente? A vossa santificação. Como que a gente vai ter a santificação? Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, essa área em questão é a questão do não desonre seu coração, o seu corpo. Então, às vezes, você está desonrando o teu corpo. Ele usa a ideia da prostituição aqui, que tem relação com a palavra porneia. O que é isso? Basicamente, tudo que é imoral na área sexual. Então, tudo que for imoral na área sexual está fazendo com que o seu amor próprio caia também. Então, cuidado com isso. Então, não caia na prostituição. Essa é a primeira ideia que ele traz. Logo em seguida, ele vai dizer, possua o seu próprio corpo. O que quer dizer isso aqui? Refreia suas vontades. Gente, hoje em dia ninguém consegue dizer mais não, parece. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a igreja? Qualquer coisa, a gente se entrega. Tem um filósofo, não sei nem se ele é filósofo ou se ele é sociólogo, o pastor pode me ajudar, o Bauman. Ele diz que hoje em dia todo mundo fala eu te amo. E o eu te amo perdeu-se o costume. Está todo mundo usando. Então, a gente vive numa época líquida. É um amor líquido. A gente não consegue agarrar mais isso. O eu te amo virou vírgula. Então, nós perdemos a profundidade do eu te amo. E nós perdemos também por quê? Porque a gente não consegue dizer não. A gente não consegue mais possuir o próprio corpo. Refrear o próprio mal. É dizer não para o corpo. Falar, não, eu não quero. Logo em seguida ele vai dizer, os que não conhecem a Deus vivem sem o amor próprio. Então, aqueles que não conhecem a Deus vão viver na carnalidade, sim. Eles vão viver assim. É mais daquilo que eles conhecem. Então, não tem como. De novo, a ideia do contraponto. E logo no final ele vai dizer, não defraude seu irmão, que tem a ver com a questão de relacionamentos. Então, a questão do amor próprio, olha como ele afeta diversas áreas. Às vezes você pensa vou ficar no meu cantinho, não vou afetar ninguém. Não é assim. Não é assim. Porque quando lá em Mateus 22 ele vai falar sobre o amor a Deus e amor ao próximo, ele fala, amar ao próximo como? A ti mesmo. Se você não se ama, o que acontece? Você não consegue amar o próximo. Olha que interessante. Então a tua vida importa muito para essa igreja. A tua vida tem que importar realmente para você. É meio estranho falar isso, mas é isso mesmo.
As pessoas, talvez você não vai viver o resto da tua vida, mas você vai viver com você o resto da tua vida, até o fim. Então lide com a questão do amor próprio. Olha só quantas questões foram levantadas aqui. Onde que você erra? Identifica, ora, converse com Deus. Às vezes precisa se arrepender porque é pecado, alguns problemas. E peça para que Deus te ajude. Peça para que Deus te ajude. Ah, Diego, eu não vou ajustar isso aí não, porque amor próprio, tem nada a ver. Eu não quero isso aí não. Lembre-se disso. Lembre-se do chamado de Cristo para você. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar mais. Eu quero finalizar retornando a dizer, né, o amor próprio, ele deve estar abaixo do amor a Deus, do amor ao próximo, com certeza. Mas logo em seguida, nós precisamos entender que nós precisamos muito amar a nós mesmos. Você tem amor próprio? Mas equilibrado, que começa com gratidão e que termina com algumas questões que eu preciso fazer. Você tem esse amor próprio? Talvez seu amor próprio está passando pelo orgulho, pela vaidade. Esse é um grande problema que nós temos. E lembre-se dessa frase, eu até destaquei aqui: desprezar a criatura é desprezar o Criador. Nós somos imagem e semelhança dele. Você está triste? Busca ajuda. Você está sem amor próprio? Está com complexidades no coração? Busca ajuda. Vem conversar com a gente. A gente ora junto, a gente conversa junto. Mas lembre-se do principal. Você tem que ter amor próprio, não porque você é bom, mas porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quero orar por você, encerrar e desafiar você, que você tenha um pouquinho mais de amor próprio. Se ame um pouquinho mais. Não para ser o melhor, mas para mostrar que Deus que te fez é o melhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós entendemos sobre o amor próprio, nós compreendemos que precisamos ajustar algumas coisas. Nós precisamos ajustar muitas coisas. Nos ajude, ó Pai, nos dê ânimo, nos dê força para entender que o homem bom faz o bem para a sua carne, para a sua família, mas que o homem perverso fere as pessoas, ó Deus. Toma conta de nós, ó Pai, que as pessoas aqui dentro sejam pessoas que se amem, mas que se amem com equilíbrio, com entendimento, que se amem para mostrar o grande amor de Deus, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Cuida da pessoa que levantou hoje com uma autoestima lá embaixo. Cuida da pessoa que se levantou achando que é muito feia, achando que está acima do peso, achando que tem problemas mentais, que tem problemas sentimentais, que tem problemas emocionais. Deus, tantas coisas, tantas complexidades da nossa mente, ó Pai. Cuida de cada pessoa e que a verdade bíblica esteja sobre ela. Nós somos feitos pelo Senhor e para o Senhor. Que cada um aqui saia com isso gravado do coração. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa amar um pouquinho mais o nosso coração, nossa pessoa, lembrando sempre de Cristo Jesus, que é o exemplo máximo. Deus te abençoe, querido.